Então vamos falar agora sobre gráficos. Então a gente vai falar sobre gráficos em geral, né? Diagramas, pictogramas, outros tipos de representação e cartogramas. Então sobre gráficos em geral, né? O gráfico é a representação capaz de produzir a impressão mais rápida e viva dos dados. Só que essa representação, né, ela deve observar alguns princípios, né? Então a gente tem que observar simplicidade, ou seja, elementos de pouca importância ou desnecessários não devem ser representados, a fim de evitar morosidade e erros. Princípio da clareza, a representação tem que possibilitar a correta interpretação do fenômeno. E a veracidade, né? Ele deve expressar a verdade sobre os dados, ou o mais próximo possível. Então a gente vai falar aqui sobre três tipos principais de gráfico: diagramas, pictograma e cartograma. Os diagramas são os mais comuns, né? São os gráficos que utilizam formas geométricas, né? E em geral são representados em duas dimensões. Pictograma, né? Na realidade é o mesmo recurso do diagrama, só que ao invés de figuras geométricas, né, se utiliza figuras simbólicas ou outras imagens, né? E o cartograma é quando a gente representa, né, variáveis quantitativas em uma carta geográfica. Então, sobre o primeiro tipo de gráfico, o diagrama, a gente tem os principais tipos aqui: o gráfico de barras ou colunas, né? Gráfico de setores, gráfico de linhas, gráfico polar, diagrama de dispersão de uma variável, diagrama ramo-folha, histograma, diagrama de dispersão e gráfico de bolhas. Então a gente vai ver rapidamente cada um desses tipos. Então o gráfico de barras ou de colunas, né? Ele é aplicado a dados quantitativos ou a frequência de dados qualitativos, né? Cada categoria vai corresponder a um retângulo. E esses retângulos vão ser dispostos ao longo de um eixo, né? No caso, se forem dispostos ao longo de um eixo horizontal, vai ser o caso do gráfico de colunas, e se forem dispostos ao longo de um eixo vertical, vai ser o caso do gráfico de barras. E os valores, né, das variáveis, né, dos dados quantitativos de cada categoria vão ser representados pela altura de cada retângulo. Então aqui a gente tem um exemplo do gráfico de colunas da frequência quanto ao tipo. Então a gente tem os tipos aqui, né, A, B e C. E aqui pela altura de cada coluna a gente tem a informação da frequência, né? O gráfico de barras é a mesma coisa, né? Só muda aqui o eixo que a gente está colocando as variáveis. Observações, né? Então os retângulos aqui, eles têm que ter a mesma largura, né? Seja aqui no gráfico de barras ou no gráfico de coluna. Tem algumas exceções, né, em que esses retângulos aparecem com larguras diferentes, mas em geral a gente vai exigir que eles tenham a mesma largura. E aí, para séries temporais, né, a gente tem que observar aqui na sequência das classes a ordem cronológica.
ou se tiver algum outro tipo de ordem intrínseca que as classes, né, as categorias, a gente tem que observar. Nesse caso aqui é, tem uma ordem quanto ao tipo, né? Então aqui a gente colocou aqui na ordem intrínseca das categorias. Nesse segundo caso aqui, em princípio não tem nenhuma ordem, então eles apareceram aqui na ordem alfabética. Caso não tenha nenhuma ordem possível aqui nas classes, né, a gente deve dispor em ordem decrescente aqui os valores. Então, como aqui a gente tem uma ordem natural aqui, dada pela sequência, né, que são dispostas as classes, ele é melhor aplicado a variáveis qualitativas ordinárias. Em alguns casos, para efeito de comparação, a gente pode representar mais de uma série ao mesmo tempo, né? Então aqui a gente tem um gráfico da população total e a gente tem séries aqui para o ano de 2000 e para o ano de 2010. Então aqui a gente consegue, colocando as duas séries aqui lado a lado, a gente consegue comparar melhor. Então, por exemplo, a gente observa que em todos os estados aqui houve um crescimento populacional de 2000 para 2010. Também pode ser conveniente representar as colunas nessa forma empilhada, né? Por exemplo, quando a gente tem partes de um todo, então aqui a gente tem o gráfico de percentual para lactose, proteína e gordura. Então, nesse caso, além de comparar, né, o valor total, a gente consegue comparar aqui categoria por categoria. O segundo tipo de gráfico é o gráfico de setores. Então ele vai ser utilizado principalmente quando a gente deseja ressaltar a participação das categorias no total. Cada categoria vai corresponder a um setor no círculo. E o valor, né, os valores associados a cada uma delas vão ser proporcionais ao ângulo do setor. Então aqui a gente tem um exemplo de gráfico de setores local de origem das marcas. Então aqui a gente consegue ver claramente qual que tem a maior participação, né? E como é a distribuição dessa variável. Então é como a gente utiliza proporção, né, para calcular o ângulo aqui de cada setor. É só fazer uma regra de 3, né, não tem muito segredo. Então nesse caso, como a gente não tem nessa representação, não tem uma ordem intrínseca aqui, né, ele é mais indicado para variáveis qualitativas nominais. A gente não deve utilizar muitas categorias, na realidade aqui não mais que 7, para não dificultar a visualização. Aí o terceiro tipo de gráfico é o gráfico de linhas, né? Ele utiliza uma linha poligonal para representar uma série, geralmente séries temporais. É simplesmente a representação de uma função num sistema de eixos perpendiculares. Então aqui a gente tem um exemplo. Temperatura média em Juiz de Fora em dezembro de 2019. Então a gente tem aqui os valores aqui para cada dia e aí esses valores a gente liga com uma linha reta. Então essa representação aqui fornece informação clara de como é a evolução ao longo do tempo, né, do fenômeno. Em alguns casos, por razões de escala,
a gente pode omitir o zero de algum dos eixos. Então, aqui nesse caso, nesse eixo aqui da temperatura, a gente representou aqui de 0, né, de 0 até 30. Então, como os valores aqui são relativamente pequenos, a gente conseguiu representar aqui toda a escala. Agora, por exemplo, se fosse uma variável que assume valores muito elevados, sei lá, entre 200 mil e 300 mil, não sei. Aí não daria, provavelmente não daria para representar proporcionalmente todo o eixo, né? Então a gente teria que realizar um corte aqui, né, para representar só a área da variação que interessa. Aí nesse caso a gente teria que deixar bem claro o corte que a gente fez no eixo, né? Então, caso essa omissão possa induzir o observador a conclusões erradas, deve-se chamar a atenção por meio de algum recurso gráfico. Um tipo específico de gráfico de linhas é o polígono de frequências. Então a variável que vai ser indicada pelo eixo vertical vai ser a frequência. Caso a gente tenha a frequência dada em intervalos, né, os valores indicados na escala, no eixo horizontal, vão ser referentes aos pontos médios desses intervalos. Então aqui a gente tem frequência dos valores de percentual de gordura nas marcas. Então, lembra que essa variável aqui é contínua, né? Então a frequência a gente indica com intervalos. Então aqui a gente está indicando os pontos médios dos intervalos de classe. Então a gente tem 3,25, 3,75 e assim por diante. Então esse gráfico dá uma ideia aqui da distribuição dos valores. Então a gente sabe que tem uma concentração maior, né, de marcas com um percentual de gordura no intervalo cujo centro é 4,75%. Também tem o polígono de frequência acumulada, é a mesma ideia aqui do polígono de frequência, só que vai ser com a frequência acumulada. Então, como a frequência acumulada é sempre crescente, né, esse gráfico ele tem uma forma característica chamada uma forma ogival, né? Então, por isso também ele é chamado de ogiva de Galton. Então, aqui a gente tem o gráfico de frequência acumulada para os mesmos valores aqui do gráfico anterior. Gráfico polar. Ele é utilizado quando deseja explicitar valores discrepantes ou quando a gente tem algum comportamento temporal cíclico, né? Ou seja, para fenômenos que apresentam periodicidade. Então, basicamente, vai utilizar coordenadas polares, né? O ângulo, a gente vai distinguir as classes pelo ângulo, né? E o valor da variável vai ser a distância até a origem. Então aqui a gente tem um exemplo com a precipitação pluviométrica ao longo dos meses do ano. Em azul, a linha azul é para a cidade de Belo Horizonte e a linha em vermelho para a cidade de Juiz de Fora. Então a gente consegue ver claramente aqui nesse caso, por exemplo, para a cidade de Juiz de Fora, né? A gente tem picos aqui em janeiro e em março. Para a cidade de Belo Horizonte a gente tem uma variação menor, né? Para ambos aqui, o período de maio até novembro tem uma precipitação muito baixa.
Então a gente consegue ver claramente aqui, comparar, né, as duas séries e ver quais valores para quais meses aqui a gente tem algum destaque na precipitação.